Quero comprar imóvel comercial e não sei por onde começar. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, coordenador comercial da Alfa Leilões, e hoje eu vou te ajudar a avaliar uma oportunidade de imóvel comercial. Para poder avaliar imóveis comerciais, nós podemos usar diversos tipos de métodos diferentes. E tem dois pontos muito específicos que são extremamente importantes no momento da gente olhar para o imóvel comercial, que é o valor do imóvel comercial, e decorrente disso a gente tem também uma possível análise de valuation de uma determinada empresa, dependendo do que a gente está comprando. Em se tratando de leilão de imóveis, a parte do valuation fica um pouquinho de lado, acaba entrando mais a parte do ponto comercial, mas nesse vídeo a gente não vai se aprofundar tão tecnicamente nesses dois pontos, até porque nós poderíamos fazer vídeos inteiros falando sobre cada um desses dois pontos, que são de fato bem importantes no momento da gente olhar para o imóvel comercial, mas que nem sempre você vai ter condição de avaliar isso quando se tratar de leilão. Isso porque é necessário uma série de análises que envolvem dados da própria empresa que nem sempre você conseguirá ter acesso por meio ali do processo público. Então, quando tiver esses dados, você conseguirá fazer uma análise muito aprofundada, mas quando não for possível, você precisará avaliar o imóvel pelo imóvel. Mas é claro que, entendendo os conceitos e fundamentos desses dois pontos importantes, que é a avaliação de ponto comercial e, como eu comentei, decorrente disso, o valuation, você já consegue ter uma boa noção de mercado, do quanto aquele imóvel pode valer, além da sua infraestrutura, além do imóvel em si. O que aquele ponto comercial agrega de valor para aquele imóvel, apesar de não calcular com tanta precisão, dependendo da limitação que você tiver nos dados, você consegue sim ter uma boa noção de preço, tá? Então, como eu comentei, nesse vídeo aqui especificamente, a gente não vai focar tanto na questão do ponto comercial e do valuation, mas eu não posso deixar de pelo menos citá-los aqui e dar os fundamentos para vocês. E em vídeos futuros a gente consegue se aprofundar ainda mais nesses pontos específicos, tá? Mas para essa série de como avaliar imóveis, a gente não vai se aprofundar tão tecnicamente, tá? Então, estabelecida essa condição, vamos começar explicando um pouquinho dos fundamentos do ponto comercial. Primeira coisa, o que é um ponto comercial? Além, claro, de ser o espaço físico onde determinada empresa opera, ele é também o valor que aquele local, que aquele endereço específico tem, graças à clientela que foi reunida ao longo dos anos, graças ao marketing, à divulgação que houve daquela empresa naquele lugar. Então você dá valor àquele ponto comercial, o público começa a entender que aquele local é um ponto comercial, passa a ser um local mais movimentado. Em outras palavras, o ponto comercial, além do espaço físico, é também o valor e reconhecimento que aquele negócio que está sendo praticado, aquela atividade que está sendo praticada, atribuiu àquele endereço especificamente. Tá? Então veja que é um valor que foi atribuído pela atividade que foi exercida lá, o negócio que foi construído lá e que se potencializa muito ao longo dos anos, fazendo com que cada vez mais o valor daquele ponto comercial suba. E esse valor vai além do espaço físico, vai além da condição de analisar o imóvel pelo imóvel. Esse é um valor agregado que vem junto com o imóvel. Além disso, o ponto comercial representa algo muito valor para o mercado, a conexão entre os clientes e aquela loja, aquele empreendedor especificamente, e também a fidelização de clientes que estão acostumados a frequentar aquele tipo de local. E aí tem dois pontos importantes para a gente destacar que vão se aplicar especificamente na situação do leilão, tá? Então, em todos os lugares que vocês pesquisarem, vocês vão observar que em todos os lugares que vocês pesquisarem, vocês vão ver que a maioria das pessoas estabelece o seguinte, e na verdade não é nem a maioria, acaba sendo até uma regra de mercado, mas o ponto comercial pertence àquele que explora a atividade, pertence à pessoa, o empreendedor, a pessoa que está exercendo a atividade naquele local.
e não ao locador, tá? Em todos os lugares vocês vão ver isso. Contudo, no leilão, a gente vai ter duas situações que precisam ser analisadas, tá? E que vão fazer com que o ponto comercial te beneficie, mesmo diante dessa circunstância que eu acabei de colocar para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o ponto comercial, o valor do ponto comercial, ele pertence à pessoa que explora a atividade, não ao locador. Ou seja, a empresa se mudou de lá, levou marca, levou tudo. Mas vamos pegar uma situação de um leilão em que você tem um posto de gasolina num local super conhecido. Aquele imóvel foi avaliado dentro do processo e aquela avaliação do imóvel é o que vai valer. Se foi atribuído ou não no momento da avaliação o valor do ponto comercial, isso vai estar descrito no laudo, tá? Mas o que eu tenho observado é que em boa parte das vezes não é possível se atribuir o valor a algo assim com as informações, como eu comentei para vocês, que muitas vezes são limitadas do processo. Então a metodologia que é utilizada para poder fazer essa avaliação é um tanto diferente. Ela acaba sendo, na maioria das vezes, ou método evolutivo ou método comparativo de mercado, que nós já comentamos aqui nessa série e vamos comentar ainda nesse vídeo um pouco, trazendo as peculiaridades que você vai olhar para esses imóveis especificamente, tá? Então, na maioria das vezes, a avaliação é feita com base nisso. Só que é claro que, dependendo da pessoa que está avaliando, ela pode encontrar alguma maneira de atribuir valor ao imóvel para considerar esse ponto comercial. Então, muitas vezes, colocar fatores de valorização, né, reduzir os fatores de depreciação que se utilizaria normalmente no laudo para de alguma forma atribuir um pouco mais de valor àquele imóvel. Isso pode acontecer, tá? Mas depende muito de cada caso e é por isso que é importante você entender exatamente qual é a metodologia que foi utilizada para poder avaliar aquele imóvel e entender o quanto de valor agregado ele tem ou não, tá? Mas retomando ao exemplo do posto de gasolina. Então, um posto de gasolina de uma determinada marca que fica numa cidade aqui na Alfa Leilões, nós já tivemos um posto de gasolina muito bacana numa cidade pequena na Bahia, e nessa cidade haviam apenas 2 postos de gasolina, um na entrada, outro na saída da cidade. E um desses postos de gasolina esteve em leilão conosco, tá? O que isso significa? Quando você remover toda a empresa que há naquele posto de gasolina e você colocar outra que exerce a mesma atividade, você acaba sim se aproveitando do ponto comercial e do valor daquele ponto comercial, uma vez que você está exercendo a mesma atividade e apesar, claro, de não ser a mesma marca, a mesma empresa, as pessoas da cidade estão acostumadas com aquele posto naquele local e é muito mais fácil de você reunir uma clientela ali, fidelizar uma clientela que já conhecia aquela atividade específica ali, e apesar de não ser a mesma marca, e é claro que por não ser a mesma marca, não ser a mesma empresa, você tem uma redução na clientela e uma perca do valor do ponto comercial, com toda certeza. Porém, você ainda assim tem um valor agregado ali, porque as pessoas estão acostumadas a buscar aquele negócio naquele local específico. Veja que aquele endereço especificamente carrega um valor que vai além da estrutura física do imóvel. Portanto, enquanto método comparativo vai buscar avaliar a estrutura daquele imóvel e como ele se comporta perante o mercado, o ponto comercial vai atribuir um valor àquele imóvel que vai além dessa análise da estrutura. E numa situação dessa, esse endereço específico que eu acabei de comentar para vocês, ele tem sim um valor que vai além da estrutura do imóvel. Então, no momento de você arrematar o imóvel comercial, é muito importante você estar atento a esses conceitos, a esses fundamentos, para que você consiga entender se há valor agregado no seu imóvel fora aquele que foi avaliado. E se houver, você tem nas suas mãos uma grande oportunidade de fazer uma excelente arrematação de um imóvel com muito mais valor agregado do que o que conseguiu ser demonstrado ali. Então você consegue potencializar o desconto que você está tendo no final das contas por entender que fora o valor de avaliação, ele tem outros valores agregados que vão contribuir para você. Segundo ponto importante da gente observar quando a gente aplica os leilões, né? Quando a gente aplica a análise de ponto comercial para os leilões. É que muitas vezes você não vai exercer a mesma atividade que o antigo empreendedor, que a antiga empresa que estava naquele ponto comercial. E isso pode ter diversos impactos diferentes. Primeiro, é um ponto comercial que já vai ter sim
o seu valor, mas como você não vai exercer a mesma atividade, você corre o risco de muitas vezes zerar aquela clientela, ter que criar uma nova, ou você, dependendo do estudo que você fizer de região e de público, pode observar uma necessidade de mercado naquela região específica e imaginar um baita negócio para se colocar naquela região, e que aí o público que tinha vai absorver muito bem aquele novo negócio na região, e muitas vezes não se limita a só o público que já existia, se acaba aumentando e potencializando muito por trazer algo que seria necessário, algo que seria importante, algo que conseguiria de fato atingir o público que você está buscando naquela região específica. Então você não começa do zero e ainda consegue potencializar o teu negócio dependendo do planejamento que você fizer. É claro que isso tem que ser estudado com cuidado, porque como eu comentei, você pode acabar colocando uma empresa com uma atividade que não era a que tinha antiga e pode também acabar zerando a clientela. Às vezes as pessoas tinham muita confiança naquele estabelecimento específico. Tudo isso são pontos a serem analisados, ok? Outra situação nos leilões que é absolutamente favorável e importante para os investidores. Muitas vezes aquele ponto comercial, ele não é daquele proprietário, daquela empresa especificamente que está lá. Muitas vezes ele é de um determinado proprietário e aquele que construiu todo o valor ao ponto comercial é o locatário, ele está alugando aquele lugar. Veja bem, numa situação como essa, você pode se beneficiar muito dos aluguéis que estão sendo pagos. Então você precisa observar esses contratos de aluguéis. Nós também teremos um vídeo especificamente para poder falar aí de imóveis locados, tá? A gente fala muito isso nas nossas lives, né? Mas já dando um spoiler aqui para vocês, existem algumas condições que juntas, se somadas, podem vincular o arrematante ao contrato de locação. Mas se essas condições não forem cumpridas, todas elas, então o arrematante ele não está vinculado ao contrato de locação, tá? Quais são essas condições? Contrato de locação tem que ser por tempo determinado, ele tem que ter cláusula de vigência mediante alienação, e esse contrato tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Se ele cumprir esses 3 requisitos, o arrematante está vinculado a esse contrato de locação e precisará respeitá-lo durante o tempo determinado que está previsto. Caso qualquer uma dessas condições não esteja presente, ou seja, o contrato pode ser por tempo determinado, ter cláusula de vigência mediante alienação, mas ele não está averbado na matrícula, então ele não vincula o arrematante. Ele pode estar averbado na matrícula, ele pode ter cláusula de vigência mediante alienação, mas ele é um contrato por tempo indeterminado, ele também não vincula o arrematante. Tá? Ele pode ser um contrato também por tempo determinado e estar averbado na matrícula, mas se ele não tiver a cláusula de vigência mediante alienação, ele também não vai vincular o arrematante. Tá? Então essas 3 condições juntas, não pode faltar nenhuma delas. Se estiverem presentes na situação, aí sim o arrematante vai estar vinculado a esse contrato. E aí o arrematante precisa analisar se ele quer estar vinculado a esse contrato ou não. Estar vinculado a esse contrato pode ser ou não determinante para você arrematar esse imóvel. Se o teu objetivo era de fato alugar aquele imóvel, você pode analisar o contrato de locação. E uma coisa que é muito importante de estabelecer aqui é que mesmo o arrematante estando vinculado ao contrato de locação, ele não é obrigado a manter as condições. Então, se o preço estiver muito defasado, se as condições desse contrato estiverem defasadas em completo desacordo com o mercado, ele pode sim revisar esse contrato junto ao locatário de forma amigável ou até pedir uma revisão judicial, se for o caso, mas ele pode sim mudar as condições desse contrato para que no mínimo sejam compatíveis com o mercado, tá? Isso é totalmente possível. Então, para uma situação de uma pessoa que gostaria já de alugar, ela pode encontrar uma situação em que ele compra esse imóvel e muito rapidamente ele já colhe os frutos daquilo que ele já queria, que é alugar. Tendo o contrato e estando nas condições que você deseja, é a melhor coisa do mundo para quem investe buscando isso, né? Uma renda fixa, um aluguel. Se o arrematante não está vinculado a esse contrato, por outro lado, o poder de negociação dele é muito maior, porque ele pode simplesmente, com mandado de emissão na posse, retirar aquele locatário do local. O mandado de emissão na posse não serve apenas para remover o proprietário do local, ele tem o objetivo de emitir o arrematante na posse, o que significa que não importa a natureza da ocupação, esse imóvel será desocupado para que o arrematante tenha posse daquele imóvel, tá?
Se você tem uma situação dessa, o teu poder de negociação com esse locatário é muito maior, porque você poderia simplesmente, caso não concorde com as condições que estão ali no contrato ou com as condições que você esteja negociando, você pode, de uma forma muito simples, sem a necessidade de uma ação de despejo, com um simples mandado de admissão na posse, naturalmente, do processo, ter a desocupação daquele bem. Ou seja, isso te coloca muitas cartas na manga no momento de uma negociação, tá? Dito isso, o ponto comercial ele pode ter muito valor também para quem está comprando, e eu vou dar um exemplo disso. Nós tivemos um imóvel em Campinas, em um ponto comercial excelente, maravilhoso, e esse imóvel ele foi avaliado de forma correta, considerando que o perito estava avaliando o imóvel, ele não tinha ali condições de avaliar aquele ponto comercial, né, com as informações que tinha-se no momento. Então o método que foi utilizado é o método correto, é o método comparativo de dados do mercado, e ele chegou num preço completamente compatível com o mercado. Ocorre que aquele prédio especificamente chamava muito atenção e era reconhecido por todos os comerciantes locais. Todos sabiam do valor que aquele ponto tinha, pelo menos todos daquela região específica de Campinas. Isso fez com que todos os comerciantes empreendedores da região quisessem comprar esse imóvel não em segunda praça, mas em primeira, pelo valor de avaliação, porque o valor agregado que aquele imóvel tinha compensava todo esse investimento que viria em primeira praça. Esse imóvel não somente foi arrematado em primeira praça, como ele foi arrematado em primeira praça com uma mega disputa. Então esse era um imóvel que estava avaliado em aproximadamente 555 mil reais, tinha o desconto da segunda praça, mas acabou sendo irrelevante para essa conversa, já que todos tinham interesse de comprá-lo pelo valor de avaliação mesmo, e houve essa disputa que fez com que esse imóvel fosse arrematado por 2 milhões de reais, aproximadamente, tá? Aproximadamente 2 milhões de reais, tá? Ou seja, olha o valor agregado, que o reconhecimento do mercado, né, que o valor que aquele endereço especificamente carregava com ele, além da estrutura física daquele imóvel. Ele era reconhecido não apenas por diversos clientes, mas por todos os comerciantes locais. Isso fez com que esse imóvel tivesse um valor muito maior, e o resultado disso foi uma venda por quase 4 vezes o valor de arrematação. É claro que esse é um caso muito específico, gosto de destacar isso, essa é uma situação muito específica, tá? E que você não vê todo dia, isso é muito difícil de acontecer. Um imóvel ser arrematado em primeira praça não é a regra, isso é realmente utilizado como estratégia para algum caso específico em que a oferta em primeira praça vai trazer grandes benefícios para aquele que está comprando. Mas, via de regra, o benefício do leilão é o desconto, é comprar barato. Então, a regra do leilão é que ele seja comprado em segunda praça e não em primeira praça com uma disputa gigantesca, como foi a desse caso. Esse caso ele é tão especial que esse é um dos casos em que a gente teve o maior valor de arrematação comparado ao valor de avaliação, né? Então quantos por cento a arrematação alcançou daquele valor de avaliação, né? Nesse caso foi quase 400% do valor de arrematação. Então ele está nos nossos top casos, tá? Eu trouxe ele aqui como exemplo, mas é sempre muito importante a gente destacar aqui nesses vídeos e para todos que estão nos assistindo que sim, essa é uma situação excepcional, mas que aquele que teve esse olhar clínico, aquele que teve essa visão, conseguiu comprar muito bem esse imóvel, conseguiu atribuir o valor, conseguiu entrar numa disputa, principalmente se ele era um investidor que não era ali do local. Se ele fez os contatos, se fez o trabalho de casa, conseguiu entrar numa disputa bacana. E dou esse exemplo de excepcionalidade também, mas não deixo de dizer que existem diversas outras oportunidades muito semelhantes a essa no mercado e que para você conseguir identificá-las é muito importante que você conheça esses conceitos de ponto comercial para que quando você vir uma oportunidade como essa, você entenda que aquele imóvel pode ter um valor além daquele da avaliação do espaço físico em si do imóvel. E você precisa saber como identificar se isso foi ou não considerado no momento da avaliação e qual o método utilizado para poder avaliar aquele imóvel. Com isso, pessoal, acredito que a gente consegue concluir um pouquinho da parte do ponto comercial. Como eu disse, esse vídeo aqui, a ideia é que eu trouxesse apenas uma palhinha, apenas alguns detalhezinhos sobre a questão do ponto comercial, e mesmo assim a gente acabou trazendo aqui
algumas informações bem legais para vocês, tá? Mas é claro que ainda existem muito mais coisas que a gente pode falar sobre esse tema específico, tá? Para esse vídeo, a gente fecha esse ponto aqui, mas deixem aí nos comentários pra gente se vocês querem um vídeo nosso falando apenas sobre o ponto comercial ou apenas sobre o valuation, que é o que eu vou comentar ainda mais brevemente do que eu comentei o ponto comercial agora em seguida, tá? Isso porque o valuation ele vai precisar de dados muito específicos que raramente você vai conseguir num leilão e que muitas vezes vão ser aplicados apenas se você tem o interesse de comprar aquela empresa especificamente. Por isso que a aplicabilidade dela na situação de leilão é muito rara, tá? Aqui na Alfa Leilões, por exemplo, a gente teve uma situação em que a avaliação do valuation foi importante, mas era justamente um caso em que a empresa estava sendo vendida junto com o imóvel. Por isso a necessidade de você ter uma análise de valuation, tá? Para você conseguir agregar o valor àquela empresa que estava sendo comprada junto com aquele imóvel, tá? Então veja que houve uma situação de leilão com essa peculiaridade e que foi necessário analisar esse tipo de coisa, mas que também é uma excepcionalidade e que se vê muito menos se comparado às situações que eu acabei de mencionar para vocês dos pontos comerciais. Por isso eu vou ser ainda mais breve na situação do valuation.